Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Oi, boa noite. Opa, beleza. Vamos só aguardar mais uns minutinhos aí e a gente começa. Podemos iniciar, então? Sim. Acho que pode. Então tá, gente. O objetivo da aula de hoje era a gente só relembrar algumas coisas sobre a DFC e a DVA. E eu deixei ainda para vocês já devem ter observado lá no AVA, mais uma lista de exercícios. E esses exercícios são um pouco diferentes desses que a gente fez a avaliação e aquele exercício anterior. No primeiro momento, a gente fez um exercício e uma avaliação bem parecido com aquilo que a gente vê no dia a dia nas empresas. O nível de dificuldade que eu acredito que vocês tiveram na hora de desenvolver o trabalho é uma dificuldade que a gente esbarra lá na frente quando está montando as demonstrações contábeis de uma empresa. Então, a gente tem que ter criatividade, tem que pensar, usar o raciocínio lógico, fazer a forma mais básica primeiro, para depois a gente ir melhorando, que é aquilo que eu falei para vocês. O propósito é a gente fazer o feijão com arroz e depois, com o tempo, vocês vão estudando e vão melhorando. E um dia vocês vão analisar
essas demonstrações que vocês fizeram aí e vão ver que, podia ter melhorado aqui, podia ter melhorado lá, isso aqui eu podia ter feito assim, isso aqui hoje eu não faço mais assim, faço de outra forma, mas é assim que a gente vai aprendendo. Eu quis mostrar para vocês como que a gente trabalha e é assim que a gente começa fazendo a DFC. Muitas coisas dá para melhorar e a gente tem que sempre buscar pelo melhor. Algumas coisas, o entendimento ele muda de um ano para outro porque essas novas regras contábeis que já são velhas, na verdade, elas são muito subjetivas em tudo. Então, elas dão margem para que de um determinado tempo, depois que ele se passou, a gente voltar e pensar diferente a respeito daquilo que já fez. Mas eu acredito que o feijão com arroz vocês aprenderam. Gostei de vários questionamentos que estavam me fazendo e depois eu vou corrigir o exercício ali e avaliar vocês. Alguma coisa eu deixei mesmo assim, sem explicar para vocês para ver que decisão vocês iam tomar, mas teve uma situação que eu acabei esquecendo de colocar para vocês e que dava para fazer de 3 formas, certo? E eu vou avaliar como que vocês fizeram isso. Apenas um aluno me questionou sobre tal situação. Aí eu expliquei, disse, usa dessa forma, faz assim. Mas a maioria nem me questionou sobre isso, não sei se passaram batido ou se realmente entenderam e usaram o raciocínio lógico e fizeram. Mas o propósito dessa aula é só para relembrar vocês sobre a estrutura da demonstração de fluxos de caixa, a estrutura da demonstração do valor adicionado e depois deixar o tempo para vocês realizarem os exercícios que eu deixei lá, que são um pouco diferentes. A gente pode fazer alguns, né? E depois fica com vocês aí, vocês têm o tempo livre hoje ou outro dia. Não vou pedir para postar nada, mas eu gostaria que vocês se dedicassem, porque a nossa próxima avaliação vai ser semelhante a esses próximos exercícios, certo? Então, algumas coisas que eu queria lembrar para vocês, vou compartilhar aqui a tela. Da nossa estrutura de DFC. A nossa estrutura de DFC, sempre nós temos que lembrar que ela começa com ela possui 3 fluxos. Por isso o nome é demonstração dos fluxos de caixa, tá? Então ela tem 3 fluxos: o fluxo das atividades operacionais, fluxo das atividades de investimentos e fluxo das atividades de financiamento. E o final de tudo isso, o resultado dessa variação desses fluxos é a variação do caixa equivalente de caixa, porque nós estamos tratando exatamente de um fluxo de caixa baseado numa informação contábil, tentando transformar ele ao máximo possível para efeito caixa. E é isso que a gente quer saber. De onde veio o nosso dinheiro e para onde foi o nosso dinheiro. Esse exercício aqui não quer dizer que seja igual ao de vocês, então não fiquem aí preocupados. Mas a minha DFC não fechou com isso, e agora? Não sei o que, não se preocupe com isso. Isso aqui eu peguei, montei aleatoriamente, certo? Para a gente discutir. No fluxo das atividades operacionais, como eu já expliquei para vocês, nós registramos o quê? A geração principal de recursos, ou seja, o resultado da nossa atividade operacional. Aquilo que a nossa empresa é capaz de gerar de caixa, comprando, vendendo, transformando, recebendo, pagando. De onde a gente tira essas informações? Iniciamos sempre pelo lucro. Esse lucro a gente ajusta sempre que possível com despesas que não representaram saída de recursos ou com receitas que não representaram a entrada de recursos. Por isso a gente tem aqui bem no começo o lucro ou prejuízo do exercício ajustado por depreciações, baixa de depreciações, juros sobre empréstimos e financiamentos, impostos diferidos, reversão de despesas, reversão de provisões, uma série de coisas. Isso aqui está aqui, mas não quer dizer que vocês tinham que fazer isso. Isso ao longo do tempo, quando tiverem mais bagagem, vocês vão identificando essas situações e vão colocando ela na DFC. Pela prática, a gente precisa fazer isso, somar todas as despesas que não representaram saída e excluir todas as receitas que não representaram entrada.
Mas é melhor a gente fazer o feijão com arroz, fazer ela fechar e depois melhorar do que a gente não conseguir fazer ela fechar. Então, por isso que eu não exigi muito essas coisas de vocês, certo? Depois, a gente vai buscar o quê? Variação de todas as contas de ativo e passivo. Mas todas mesmo? Não. Aquelas que a gente entende que fazem parte da operação. Que eu preciso ter aquilo na operação da minha empresa. Aquilo que eu entendo que, olha, isso é fora parte. Se eu não tivesse isso, a minha empresa ia funcionar. Eu posso deixar de lado. Certo? Estão me ouvindo? Sim. 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 Muito baixo, muito alto? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Então tá. Então, no fluxo operacional, a gente busca praticamente tudo aquilo que está no nosso ativo circulante, nosso passivo circulante e algumas coisas do ativo não circulante e do passivo não circulante. Mas tudo relacionado à atividade. Clientes, fornecedores, impostos a recuperar, impostos a recolher, estoques, adiantamentos, despesas antecipadas, depósitos judiciais, obrigações trabalhistas, aquilo que faz parte da atividade. Ah, mas se a gente pensar, isso aqui é um depósito judicial, eu não precisava ter. Mas ele está na tua atividade e nós não temos onde classificar ele em um outro fluxo. A demonstração também não é tão abrangente assim para a gente ficar criando novas situações. Então, nós temos que classificar ele da melhor maneira nos fluxos que nós temos. Então, ele está na operação, ele foi gerado por causa da operação. Um depósito judicial, se é, por exemplo, de uma reclamatória trabalhista, ele existe porque existiu uma falha em algum momento na questão trabalhista, se deixou de recolher alguma coisa, se pagar alguma coisa. Então, fazia parte da operação. Então, mais ou menos esses raciocínios a gente tem que ter e ir adequando a nossa DFC à realidade. Depois, nós temos o fluxo dos investimentos. Esse fluxo é um dos mais fáceis que tem para a gente montar. Praticamente só o ativo, investimentos, imobilizado e intangível. Esse é a gente identificar alguma outra situação, por exemplo, aplicações financeiras com prazo indeterminado para resgate, que não deixa de ser um tipo de investimento, né? Então, a gente tem que classificar aqui. Mas, regra geral, entra ali o ativo investimento, imobilizado e intangível. Já o fluxo das atividades de financiamento, quando a gente analisa o balanço, normalmente a gente vai pegar o quê? Empréstimos e financiamentos, tanto curto quanto longo prazo. A gente não pode esquecer desses detalhes. A DFC ela não se divide em circulante e não circulante. Então, a variação das contas de ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante, elas vêm numa única conta ou num único resultado na DFC. Então, não podemos esquecer de analisar aquilo que eu tenho no circulante e no não circulante. Normalmente, aqui nesse fluxo são os empréstimos e financiamento, as operações com partes relacionadas, aumento de capital, distribuição de lucro, esse tipo de informação que às vezes a gente enxerga lá na DMPL. Por isso, a gente precisa ter o ativo fechado, o ativo montado, passivo fechado, passivo montado, DRE encerrada, resultado do exercício, DMPL pronta, e aí fica mais fácil de montar a DFC, porque algumas coisas a gente enxerga lá na DMPL. Certo? E, por fim, nós temos a variação do caixa e do equivalente de caixa, ou seja, caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata. O que é a variação? É tudo aquilo que aconteceu de um ano para o outro. Sempre que a variação nas minhas contas de ativo der positiva, significa que os meus ativos aumentaram. Para aumentar meu ativo, significa que eu gastei mais dinheiro. Então, o fluxo de caixa ele é negativo. Quando os meus ativos diminuíram, significa que o dinheiro retornou para o caixa. Significa que, no fluxo de caixa, essa redução de ativo gera uma geração no caixa. Então, aumento de ativos representam saída no fluxo de caixa, ou seja, negativo aqui. Redução de ativos representam entradas no fluxo de caixa, positivo no fluxo. Estou com dúvida, não sei o que fazer. Usa aquela regra que eu expliquei. Para ativos, menos o saldo do ano atual, mais o saldo do ano anterior. A variação que der, positiva ou negativa, é o valor que vocês têm que trazer para o fluxo de caixa. Isso para todos os ativos. Para o passivo, é o seguinte: os passivos aumentaram, representa entrada de recurso no fluxo.
Os passivos diminuíram. Representa saída de recursos do fluxo. Por exemplo, paguei fornecedores, diminuiu fornecedores. Então, saiu o dinheiro do caixa. Aumentou fornecedores. O fluxo aumentou porque o fornecedor que está me financiando, que está me bancando. Peguei dinheiro emprestado. Apesar do meu passivo aumentar, o dinheiro entrou no caixa. Aumentou o fluxo. Não é uma questão de, mas eu fiquei devendo. Tudo bem, isso é uma informação contábil. Mas para efeito de fluxo de caixa, esse dinheiro entrou. Aumento de passivos significa positivo no fluxo de caixa. Redução de passivos significa negativo no fluxo de caixa. Isso tudo vale para os outros fluxos, investimento e financiamento. Regra geral, certo? Fechamento da nossa DFC. O resultado do fluxo 1, mais o resultado do fluxo 2, mais o resultado do fluxo 3, tem que ser igual à variação no caixa equivalente de caixa. Ou o fluxo 1 mais o fluxo 2 mais o fluxo 3, menos o fluxo 4, ou seja, a variação do caixa equivalente de caixa, tem que dar zero. É essa soma que está aqui embaixo. Sempre que vocês façam isso para saber se a DFC de vocês está fechando. Fechou a DFC? Beleza, está tudo certo? Não significa que está certo. Eu posso ter classificado resultados de um fluxo em outro e ela continua fechando. Mas o importante pelo menos, é fazer ela fechar. Já é meio caminho andado, é mais fácil para analisar e depois só troca um valor ou uma variação de um lado para o outro e ela vai continuar fechando. Então, por isso que eu digo, vamos fazer o feijão com arroz, sempre pensando em fazer ela fechar primeiro e depois fazer as análises conforme aquilo que eu expliquei para vocês, conforme aquilo que diz a literatura sobre a DFC. Acabou? Não, não acabou. Além de a gente fechar a nossa DFC, montar a nossa DFC e cumprir com a obrigação de apresentar essa demonstração, nós precisamos entender ela. O que ela significa? Ela serve para alguma coisa, ela não está sendo montada apenas porque nós temos que cumprir tabela e montar mais essa demonstração. Ela serve para mostrar de onde veio o dinheiro e para onde foi o dinheiro. Então, é muito importante a gente analisar o resultado de cada fluxo. Exemplo, nessa DFC que eu estou aqui mostrando para vocês. O fluxo das atividades operacionais foi negativo em 1.432.000. Significa dizer que a compra, a venda, o recebimento e o pagamento não gerou caixa suficiente para se bancar, para se pagar. Ou seja, para que isso acontecesse, o dinheiro teve que vir de outro lugar, ou seja, de outro fluxo. A gente pode analisar e verificar o que está acontecendo para deixar o meu fluxo negativo, se eu tenho lucro, eu tenho despesas que somam e aumentam o meu lucro, que não representaram saída de caixa. Qual foi os efeitos que geraram essa redução expressiva de caixa aqui? Se a gente olhar aqui, nós temos um valor bem expressivo negativo, ou seja, o aumento de títulos a receber. O que aconteceu? Essa carteira de clientes, ela aumentou, ou seja, meus ativos aumentaram. Eu tive que tirar dinheiro do caixa para adquirir isso aqui. E isso fez com que o meu fluxo operacional ficasse negativo. Lá na frente, isso aqui, com certeza, é uma expectativa, vai ter uma expectativa de retorno, isso aqui vai se reverter. E aí sim vai gerar o caixa positivo. Mas da onde que veio esse dinheiro que faltou aqui? Esse 1.432.000? Se a gente olhar o fluxo das atividades de investimento, ele foi positivo em 218.000. Significa que entrou dinheiro. Foi vendido alguma coisa do imobilizado e entrou 218.000. Mas mesmo assim, o 218 não é suficiente para cobrir o que faltou. Outra parte veio da onde? Veio das atividades de financiamento. Ou seja, a gente buscou dinheiro emprestado, tá aqui, 2 milhões, a gente pegou emprestado de banco, porém a gente emprestou dinheiro também, certo? Emprestou não, a gente liquidou obrigações com partes relacionadas. A gente usou parte desse dinheiro para pagar obrigações. Então a gente tem de entrada de recursos 389 com 218, ou seja, temos 608.000 de entrada de recursos desses dois fluxos. 608 para 1.432.000, ainda faltou 800 e poucos mil. Da onde veio esse 800 e pouco? Esse 800 e pouco saiu do nosso caixa. Nós tínhamos 1.228.000 no ano passado, tá aqui, saldo final do ano passado, e é o inicial desse ano, e terminamos com 404. Ou seja,
A gente reduziu o dinheiro da nossa conta bancária, da nossa gaveta, para botar no nosso fluxo operacional somado aos outros recursos que entraram ali. Essa é a explicação que nós temos que dar para o investidor, essa é a explicação que nós temos que dar para o nosso chefe, que pergunta sempre, como é que eu tenho lucro e não tenho dinheiro? Não tenho dinheiro porque eu gastei com alguma coisa. Então, eu tenho lucro. Tá aqui, o lucro está aqui, 1.027.000. Mas esse lucro eu gastei para bancar uma nova operação que está aqui. Isso aqui lá na frente vai ter que me dar resultado. Mas nesse momento, ele está consumindo o meu dinheiro. E da onde que veio? Estou gastando aquilo que eu tinha nas minhas reservas. Praticamente isso. Essas são as explicações que a gente tem que dar. Para isso que serve a DFC. Não só para a gente ter a obrigação de fazer mais uma demonstração. Aquilo que eu expliquei para vocês. A DFC pelo método indireto, que é essa aqui que a gente montou, vocês perceberam que ela é praticamente toda elaborada com base na informação contábil. Tudo. Ou seja, ela segue variação de ativos e passivos, resultado e algumas movimentações do patrimônio líquido. Porém, nós temos como orientação, e isso a gente vai melhorando ao longo do tempo e vocês vão percebendo isso, que sempre que a gente identificar situações que aumentaram nossos ativos, mas não representaram saída de caixa, situações que aumentaram nossos passivos, mas não representaram entrada de caixa, que eles vão ter reflexo em dois fluxos, ou seja, um aumenta e outro diminui, e a gente identificar essas situações, nós não precisamos colocar eles na DFC. Exemplo que eu já citei para vocês. O sócio fez uma integralização de capital com um imóvel. Se a gente pegar simplesmente pela variação das contas, a gente vai perceber que vai ter um aumento no imobilizado, certo? Vai estar negativo esse imobilizado. Ao mesmo tempo, vai ter uma entrada de recursos pelo sócio no fluxo das atividades de financiamento. Na verdade, nem entrou dinheiro no financiamento e nem saiu dinheiro para comprar o imóvel, certo? Quando a gente identificar esse tipo de situação, qualquer tipo de situação semelhante, vocês precisam excluir dos dois fluxos. Nesses exercícios que eu vou deixar para vocês, eles são mais objetivos com isso. Então, procurem lembrar dessas regras, tá? Perguntas sobre a DFC? Estão me ouvindo? Sim. Dúvidas? Não? Todo mundo vai tirar 10, então? Beleza. Entenderam o mecanismo da DFC? Sim. Podem falar, pessoal. Pode tirar o mudo ali do áudio de vocês e podem confirmar para mim, por favor. Tá tranquilo, conteúdo. Não estou ouvindo vocês. Cíntia, confirma, Cíntia, tá me ouvindo? Cíntia. Tá com medo? Nossa, mas tu tá Ô, longe. Evelyn, para de fazer difamação. Coisa feia. Tá. Então tá, pessoal. Esses são os princípios básicos da DFC. Antes de a gente passar para a DVA, só fazer um lembretezinho para vocês. Vocês viram que eu deixei 2 links lá no AVA, né? Sim. Sim, se cair o primeiro, acessem pelo segundo daí, tá? É para ser rápido a aula online, o resto é exercício para vocês. Beleza. Tá. Ok. DVA. O que é a demonstração do valor adicionado? É a demonstração que mostra a riqueza gerada por uma empresa. Como eu já disse lá em aula presencial, não, presencial não, mas na nossa aula online sobre a DVA, né? Ela é quase como um balanço social, bem resumido, com dados extraídos exclusivamente do DRE. Então, para a gente montar a demonstração do valor adicionado, nós precisamos utilizar todas as contas,
ou seja, 100% das contas de receita, custos e despesas. Então, todas as contas de receita, custo e despesa que estão lá no nosso balancete de verificação, nós vamos ter que utilizar e agrupar em 5, 6, 7 descrições que nós vamos criar aqui nos insumos, nas retenções e devoluções, nos valores recebidos de terceiros e na distribuição do valor adicionado. Não existe um modelo padrão de DVA, cada empresa vai ter que montar a sua. Porém, existem muitas coisas em comum, né? Serviços profissionais, água, energia, material de manutenção, expediente, viagem, muitas coisas são em comum. Então, a gente pode usar uma coisa como exemplo para montar uma outra DFC, se vocês forem montar uma DVA, quer dizer, montar uma DVA para um segmento industrial, por exemplo. Esse aqui é um segmento de serviço, mas para a gente montar para uma indústria, a gente pode usar esse modelo que está aqui e só adaptar as situações. Porém, a gente precisa analisar todas as contas de receita, custos e despesas e classificar elas numa descrição que melhor elas se agrupem e se encaixem. A DVA sempre começa pela receita bruta. Então, sempre nós vamos buscar a receita bruta de vendas. Da receita bruta, que é o máximo de riqueza que a empresa conseguiu gerar, nós vamos descontar aqueles custos e insumos essenciais para gerar essa receita. Se a gente não tivesse esses insumos e esses custos, a gente não conseguiria gerar a receita, exceto mão de obra e benefícios concedidos aos funcionários. Por quê? Se a gente pensar a natureza de custo, o que é custo? Normalmente, mão de obra está incluída no custo. Mas na DVA a gente separa, retira do custo e de outras despesas, se for o caso, tudo que é mão de obra e tudo aquilo que é relacionado a benefícios de funcionários. Por quê? Na DVA eles serão classificados como distribuição da riqueza, num outro grupo. Então, a nossa DVA se divide em dois grandes grupos. Geração do valor adicionado, ou seja, geração da riqueza, e distribuição da riqueza. Quanto que nós geramos de valor adicionado e como que isso foi distribuído. Então, no primeiro momento, pegamos a nossa maior geração de riqueza, que é a receita bruta. Dessa receita bruta, a gente vai reduzir os custos e insumos necessários adquiridos de terceiros, normalmente o CMV e depois as despesas administrativas gerais e comerciais, tá? Nesse caso aqui, como é serviço, ele não tem o CMV, né? Eu não tenho o CMV e então eu vou usar essas descrições, serviço de comunicação e tal. Depois a gente vai vasculhar as contas de despesa administrativa, despesas gerais, despesas comerciais e vamos classificá-las todas aqui, exceto tudo aquilo que estiver relacionado com mão de obra, que daí vai ser para o outro fluxo. Chegamos então no valor adicionado bruto, ou seja, receita bruta menos os insumos necessários igual ao valor adicionado bruto. Do valor adicionado bruto, nós vamos reduzir as retenções e devoluções. O que são retenções e devoluções? São as depreciações, são as contingências, são as devoluções de mercadorias, os descontos, os abatimentos que estão lá nas deduções da receita e algumas coisas como despesas gerais e administrativas, certo? Do valor adicionado bruto, deduzimos as retenções e devoluções e chegamos no valor adicionado líquido. Do valor adicionado líquido, nós vamos somar, normalmente somar, diminuir é mais difícil, pode acontecer muito raramente, os valores recebidos de terceiros. O que são valores recebidos de terceiros? São normalmente as receitas financeiras, as outras receitas que não estão tão ligadas com a atividade principal, certo? Que não fizeram parte lá da receita bruta de venda ou daquelas outras receitas voltadas para a atividade. Então, normalmente, esse tipo de conta. Não tem uma regra básica? Não tem. A gente tem que ir seguindo o nosso entendimento e essa subjetividade que a legislação nos permite fazer. Valor adicionado líquido mais os valores recebidos de terceiros, nós vamos chegar em valor adicionado a distribuir. O valor adicionado a distribuir, nós temos que identificar onde ele foi gasto. Ou seja, a geração da riqueza nós já identificamos. Foi isso aqui, 39.767.058.
que veio lá da receita bruta, menos isso, mais aquilo, e chegou no nosso valor adicionado a distribuir. Agora, como que essa riqueza foi distribuída? Aí nós vamos lá. Tudo que é relacionado a empregados e trabalho vem para o grupo de distribuição. Então, a gente pode classificar como remuneração do trabalho e demais benefícios aos funcionários. Aqui nós temos acordos, indenizações judiciais e trabalhistas. Tudo isso aqui, na verdade, são remunerações que não foram pagas lá no passado, né? Por isso que gerou uma indenização trabalhista. Então, o nosso entendimento diz que isso aqui não faz parte da geração, e sim da distribuição da renda, da riqueza. Depois, tudo que foi gasto com o governo. O governo é nosso maior sócio. Então, desde lá dos impostos incidentes sobre vendas até IPTU, IPVA que a gente tem, imposto de renda, contribuição social e todos os tributos classificamos aqui como uma distribuição da riqueza para o governo. Depois, a parte de juros, aluguéis. Aluguéis como regra geral, tá? Regra geral são tratados como distribuição da riqueza, como remuneração do capital de terceiros. Então, são classificados na distribuição. E, por último, o lucro líquido do exercício, que sobrou para os acionistas. Então, por que eu disse lá no começo que ela é quase que um indicador social? Porque ela mostra quanto de riqueza gerou e como que essa riqueza foi distribuída. Por exemplo, nesse exercício gerou 39 milhões de riqueza. Desse 39, a maior parte foi gasto com funcionários, benefícios salariais e demais benefícios pagos aos funcionários. Depois, o outro maior beneficiado dessa riqueza foi o governo e os terceiros. O que foi menos beneficiado foram os acionistas. Então, nesse caso, a gente vê que a parte social ficou bem distribuída. Ou seja, os acionistas não centralizaram o dinheiro para eles, nem para o governo em si, e sim mais para os funcionários. Aí entra aquilo que eu já expliquei. Quanto maior a riqueza distribuída, maior é a geração de renda para todo mundo, maior é o gasto e maior o crescimento da região onde a empresa está. Certo? Imaginem que fosse aqui a distribuição de renda, a parte menor para os funcionários e a parte maior para o governo e para os sócios. O que acontece numa cidade onde a riqueza fica sempre na mão de poucos? Sempre as mesmas pessoas são ricos, sempre tem pobreza, sempre tem dificuldade e não tem desenvolvimento. Por isso ela é tratada como um indicador social, por causa dessa forma de distribuição aqui, que em 4 ou 5 linhas a gente identifica isso. Ok? Entendido? Gente, o meu... Só um minutinho. Já está acusando aqui que o tempo da minha reunião tem 10 minutos, mas não caiu ainda. Vamos adiante. Estão me vendo ainda? Alguém me avisa se cair. Me avisa no WhatsApp. Ok. Estou com o meu telefone aqui do lado, qualquer coisa. Só um segundo. Então, dito isso, montamos a DVA e a DFC com base em demonstrações contábeis de uma empresa, certo? É uma empresa qualquer que eu peguei como exemplo. Abrir as informações analíticas de receita, custo e despesa para tentar fazer o melhor possível. Numa indústria, normalmente é um pouco mais difícil. Por quê? Porque tem muito mais conta, tem muito mais detalhes. Empresas maiores são, assim, existe uma gama muito maior de contas, de saldos, que a gente precisa estar classificando na DVA. A DFC, ela não é tão trabalhosa. O que dá para fazer e que a gente vai identificar numa indústria e tal é algumas situações que talvez numa prestadora de serviço ou num comércio a gente não tem. Mas os princípios são os mesmos e esses exercícios dão condições para vocês tentarem fazer essa demonstração, usarem como modelo em qualquer empresa e qualquer atividade. Bom, o que eu quero mostrar para vocês agora
aqui. Deixei mais uma gama de exercícios, tá? Esses exercícios, eles são um pouco diferentes, são mais resumidos, né? Mas têm o mesmo objetivo, que é vocês montarem a DVA, montarem a DFC. Então, eu deixei 12 exercícios para vocês fazerem e desenvolverem. Não precisa postar, mas eu gostaria que na próxima semana a gente já voltasse a discutir sobre eles, para a gente fazer uma avaliação que vai ser mais ou menos nesses moldes agora. Antes, nós fizemos uma avaliação nos moldes daquele primeiro exercício. Agora, nós vamos fazer uma avaliação nesses moldes aqui, certo? Seguindo as regras, os princípios, a estrutura que eu passei para vocês ali, vocês podem usar como modelo, eu gostaria que vocês fossem fazendo esses exercícios. E se tiverem dúvidas, né, vocês podem me mandar no e-mail, me mandam no WhatsApp, perguntem que eu vou respondendo à medida do possível. Então, nós temos aqui, ó, de DVA, temos o exercício 1, 2, o 3, 4, depois deixa eu ver se tem mais alguma na frente. Já começa o DFC aqui. Ó, com balanços prontos. Vocês querem que eu resolva algum ou vocês querem fazendo e a gente corrige isso na semana que vem? A gente fazendo e corrigir semana que vem. Por mim, tudo mais bem. fácil. Até para vocês sentirem as dificuldades, né? E daí podem me questionar, né? E eu vou dando uma olhada, talvez só assim, entendam que eu não estou o dia inteiro na frente do computador, às vezes eu estou em alguma reunião e não consigo responder na hora. Mas depois eu vou respondendo, certo? Só tem um detalhe que eu queria passar para vocês, que eu expliquei aqui e esqueci de falar, certo? Deixa eu só interromper o compartilhamento e voltar lá na outra tela. Lembram quando eu falei para vocês que na DVA, depois da gente montar a DVA, nós temos que fazer um ajuste referente aos impostos que a gente tomou como crédito? Exemplo, o ICMS a recuperar